prometido, voltamos a falar de inteligência artificial nesta parceria do ECO com a Moraes Leitão e hoje sobre o impacto nas relações de trabalho, do recrutamento ao despedimento. Para o fazer, tenho comigo Helena Tape Barroso, é sócia da Moraes Leitão, e também João Vassal, que é advogado estagiário. Bem-vindos. Obrigada pela vossa disponibilidade. Helena, este é um assunto que está definitivamente na ordem do dia, está fervilhante, mas como é que se cruza com as relações de trabalho? Olha, há meia dúzia de anos atrás, o New Yorker Magazine trazia na capa um cartoon. E o cartoon representava um conjunto de robôs humanoides a passar na rua e a dar esmola a pessoas humanas. E isto, no fundo, o que é que está por trás disto? Está por trás disto aquela preocupação ou aquela primeira reação que é a inteligência artificial vai criar desemprego e vai, digamos, acabar com os empregos. É uma perspectiva, se quisermos, quantitativa do tema, que ainda não é uma perspectiva de direito de trabalho, mas de impacto no trabalho, não é? No mercado de trabalho. E talvez, sobretudo nos primeiros anos, em que muito se discutiu sobre isto, era muito um tema, até em termos de estudos, enfim, com previsões, qual é a percentagem de desemprego que isto vai criar. Evoluiu-se depois, ou tem-se evoluído, e há quem tenha criticado isto, e claro, isto não significa que não haja também essa vertente. Haverá, e nós também depois podemos, enfim, falar um bocadinho sobre isso. Claro, falar um bocadinho sobre isso, mas isso é se quisermos, uma perspectiva quantitativa. Depois podemos olhar para uma perspectiva qualitativa, que é a influência disso no modo de trabalhar e, digamos, nas condições de trabalho. E depois temos uma terceira perspectiva, que é a utilização e o recurso da inteligência artificial em aspectos, se quisermos, de recursos humanos, no ciclo, e aí podemos de facto considerar que, e hoje em dia isso é já uma realidade, que temos o recurso a sistemas de inteligência artificial, se quisermos, em todo o ciclo de vida da relação laboral, desde a contratação, se quisermos, até à cessação, enfim, o despedimento pode ser um exemplo disso, também acho, poder ter a oportunidade de falar um bocadinho sobre isso, mas também sobre na relação, na vida, digamos assim, talvez se quisermos aquela parte mais importante da relação laboral, da vida da gestão laboral. E isso está presente em todos esses momentos, e penso que vale a pena depois também falarmos um bocadinho e olharmos para esses momentos do ciclo em que isso pode surgir. Claro, é precisamente isso que vamos fazer agora, porque, João, onde é que entra a inteligência artificial precisamente neste ciclo de relações de trabalho? A inteligência artificial entra e pode entrar eventualmente desde o início do recrutamento, em que o trabalhador se inicia numa determinada empresa, ou se pretende iniciar numa determinada empresa, e nesse momento a inteligência artificial pode ser utilizada enquanto tecnologia que ajuda na seleção dos trabalhadores. A verdade é que nesse momento tem de haver alguma cautela, nomeadamente com alguns fatores esses que vão desde a discriminação a outros, porque temos todos de forma igual aceder, e é isso que diz a lei, a um mesmo trabalho, a um mesmo emprego, e portanto nessa fase do recrutamento é desde logo a primeira e a primordial fase de acesso, sendo que depois haverá um caminho natural da evolução da tecnologia na relação de trabalho e enquanto ferramenta para auxiliar aqui os recursos humanos, seja depois também como ferramenta de trabalho e, por fim, culminando com a cessação, com o despedimento e também como método de extinção de posto de trabalho. Certo, João, eu queria explorar um bocadinho esses exemplos. Falando-nos aí da questão do recrutamento, nós sabemos que isto são processos muito complexos e, portanto, a inteligência artificial tem levantado aqui até algumas questões, alguns casos que são públicos. Portanto, que cuidados é que uma empresa deve ter precisamente neste processo de recrutamento quando utiliza a inteligência artificial? Há desde logo aqui um paradigma de ética, não é? Aquilo que os diferentes cuidados, os diferentes pilares que devemos observar quando aplicamos uma dada tecnologia. Porque as tecnologias obedecem a uma determinada regra tecnológica. A verdade é que esta tecnologia, a inteligência artificial, que acaba por ter subtemas como o machine learning e o deep learning, abrange aqui uma nova forma de vermos os algoritmos. Até então temos aqui uma ideia estanque do algoritmo, que nós pedimos X e ele dá-nos esse X, através de uma dada fórmula, e aqui começamos a ter uma nova tecnologia que começa a abrir novos caminhos e a ter ideias por si.
E isto origina determinados problemas e, quando implementamos este tipo de tecnologias, temos de ter atenção a uma série de pilares. Desde logo, o pilar da justiça. A justiça prende-se aqui, sobretudo, com uma questão de igualdade, de não discriminação. E, portanto, como é que nós conseguimos isso? Desde logo, conseguimos, através da base de dados, o que é que nós alimentamos, com que informação nós alimentamos as bases de dados, a transparência dessa informação, que deve desde logo também ser informada ao trabalhador, portanto, que nós estamos a utilizar esta determinada tecnologia, no caso a inteligência artificial, que pode ser mais ou menos rudimentar. Há aqui também diferentes graus a qual se pode atribuir o termo ou não de inteligência artificial ou mero algoritmo. Depois precisamos conseguir explicar como é que este conjunto de informação vai ser processado, de que forma, se está mais ou menos orientado, se não está. Porquê? Porque depois o trabalhador pode eventualmente querer recorrer, e sendo isto também uma das principais diretrizes internacionais, é a possibilidade de recorrermos de eventuais decisões para um ser humano, portanto, que possa intermediar aqui ou não uma decisão feita pela inteligência artificial. Existe também aqui um critério muito importante, que é o da robustez, o da segurança, que a própria inteligência artificial tem enquanto sistema. Quem é que pode ou não, é mais hackeável ou menos hackeável este sistema? Portanto, estamos a falar de informações das pessoas, que são privadas, e com esta ideia das informações privadas, inserimos também aqui o tema da proteção de dados, não é? A proteção de dados, o fim do tratamento e tudo mais, que é relevante e que, a certa altura, todos nós já estamos muito a par destas políticas da proteção de dados, porque temos de assinar sempre um consentimento aqui e As letrinhas pequeninas, as não é? letrinhas pequeninas, e tenho a certeza. Depois, existe aqui uns outros dois pilares, desde logo o bem-estar social e ambiental, que está ligado a um fator de saúde mental, de segurança nem tanto, mas sobretudo de saúde no trabalho, com que forma e de que forma este algoritmo nos pressiona no dia-a-dia, o que é que ele nos indica e de que forma é que ele nos observa. E um fator de responsabilização, que de resto toda a implementação de tecnologias e de outros sistemas tem. Helena, se calhar quem nos está a ver e a ouvir neste momento está a pensar, tudo isto me parece muito complexo, como é que isto efetivamente na realidade se aplica? Porque, enfim, o processo de recrutamento é complexo, mas depois há outras fases também, não é? Na relação de trabalho. Avaliações de desempenho, por exemplo, podem passar por aqui pela inteligência artificial. Já há sistemas que aproximam-se da inteligência artificial, mas não o são e, portanto, já estão a auxiliar as empresas neste momento. Sim, é evidente que há, embora isso talvez não seja aqui o mais importante quando falamos no impacto, há sistemas que podem ser sistemas que não se qualificam ainda como inteligência artificial, mas que são ferramentas que estão a ser utilizadas em diferentes pontos e em diferentes momentos, e outras que já, no fundo, se podem qualificar como inteligência artificial. Mas eu gostava de pegar, ainda a propósito do recrutamento, gostava de pegar num ponto, bem, antes de mais, é evidente que o recurso a estas ferramentas, neste momento, está mais presente em alguns setores, mesmo na vida de trabalho, do que noutros setores. Por exemplo, atividades que se dediquem, por exemplo, mais à gestão de logística, em que os próprios sistemas podem, e agora entrando na gestão da própria prestação do trabalho, podem, no fundo, não só estar a avaliar a produtividade e a performance, mas também a orientar as próprias tarefas que se devem seguir naquele roteiro de prestação de trabalho. E é evidente que hoje em dia não há uma uniformidade no recurso a estas ferramentas nas diferentes fases. Há indústrias onde isso está muito mais presente, enfim, para não falar em geografias também onde isso está mais presente, e eventualmente também processos em que isso está mais presente. E o processo do recrutamento é talvez um dos processos em que há, digamos, o interesse em recorrer a determinadas ferramentas, sobretudo em situações de processos de recrutamento com grande volume de candidatos, grande número de candidatos, em que há realmente um conjunto de tarefas de triagem, se quisermos, e de seleção e de pré-seleção,
de CVs, mas também de candidatos, não é? A própria utilização, por exemplo, de determinados sistemas de entrevista com recurso à inteligência artificial que podem fazer medições, por exemplo, da diversidade do vocabulário que é utilizado pelo candidato, perceber se é um candidato que está a utilizar o vocabulário muito elementar ou uma utilização mais sofisticada de vocabulário, aspectos sobre a própria, digamos, as próprias oscilações do nível de discurso, não é? Na entrevista, ir à procura de determinados elementos ou palavras-chave que, de acordo com a informação de treino e a informação de base, são aspectos que foram, digamos, que estavam presentes em informação histórica de carreiras de sucesso, mas, e o João fez referência a um tema que é um tema muito, muito quente e muito presente, sobretudo no recrutamento, mas não só, mas sobretudo no recrutamento, que é o tema do risco da discriminação. O tema do bias, digamos assim. E há um caso clássico, já de escola, que era o exemplo do algoritmo que a Amazon utilizou para a contratação de pessoas, no fundo, para a área das tecnologias de informação. Enfim, é um caso sabido, mas que é importante repetir e relembrar. Basicamente, com base, digamos, em informação digamos, ao longo de 10 anos de processos de recrutamento e de milhares, digamos, de candidatos e de contratações, no fundo o sistema estava ensinado para identificar determinados aspectos, designadamente no CV, que associava a certos perfis que na história eram perfis de sucesso. Enfim, dá-se o caso de que nesses 10 anos isso estava centrado em homens. Em homens. Uhum. E de facto aquilo que se verificou é que o sistema não selecionava necessariamente os melhores candidatos, mas selecionava candidatos cujas palavras-chave e cujos aspectos, digamos, faziam um match com elementos-chave de sucesso. E, portanto, na prática isto foi reconhecido e encontrou-se, enfim, e o programa foi suspenso, não é? Acabava por estar, não aleatoriamente, mas quase, enfim, intencionalmente, mas sem o sentido da intenção, a excluir CVs de mulheres. E há outras histórias, muitas outras histórias, e portanto, este aspecto da discriminação, eu queria só duas notas. Um aspecto que foi referido, que é o aspecto da transparência. Isto leva a uma grande preocupação no sentido de se conhecer e de se querer conhecer os processos e os exercícios e os fatores e os critérios subjacentes ao processo de decisão, por um lado. Portanto, o aspecto da transparência, o aspecto do controle humano, o aspecto da vigilância humana na utilização destas ferramentas e, no fundo, nestas ferramentas serem usadas precisamente como ferramentas e não como elementos substitutivos de um processo de decisão. Pronto, depois há outros aspectos, mesmo ao nível da regulamentação já existente do RGPD sobre decisões automatizadas, podemos falar um bocadinho à frente, que vale a pena referir, e também aspectos na nossa própria legislação de trabalho muito recentes, com a introdução das alterações que agora entraram em vigor no dia 1 de maio deste ano, com o chamado pacote da Agenda do Trabalho Digno. Há algumas normas especificamente que foram introduzidas no Código de Trabalho, vamos ter a oportunidade ainda de mencionar, mas uma delas, a propósito disto, é precisamente uma norma que se pode dizer que é um pouco programática, no sentido de dizer ela depois não tem, enfim, medidas concretas, mas enquanto norma programática tem importância também, que é o alerta, a chamada de atenção de que mesmo recorrendo a determinadas ferramentas que à partida seriam ferramentas enfim, agnósticas, não discriminatórias no sentido subjetivo que a discriminação pode ter quando temos um decisor humano, mas que, mesmo nesses casos, as garantias de que ele não pode gerar um resultado discriminatório. Pode-se dizer, de facto, não era preciso estabelecer isto, não era, porque esse princípio já decorre das regras que temos no direito de trabalho. Certo. Quer relativamente a trabalhadores, quer relativamente a candidatos ao emprego, mas foi, se quisermos, um reflexo da importância que este tema tem e da importância que este tema tem tido na discussão do recurso a estas ferramentas. Eu estava a ouvi-la falar dessa questão da análise de tom, de vocabulário e pensava, as pessoas já vão nervosas para entrevistas de emprego, não é? Com todas estas ferramentas, qual é o limite que se traça aqui? Olha, é curioso porque o Conselho Europeu em 2021 emitiu, enfim,
temos encontrado não só linhas de orientação como que o João já referiu, mas também, a propósito disto, emitiu algumas guidelines, até no quadro da Convenção 108 da Proteção de Dados, não necessariamente da inteligência artificial, mas digamos do ponto em que o recurso a determinadas ferramentas de inteligência artificial de alguma forma cruza e conflitua, se quisermos, com garantias de proteção de dados pessoais e também garantias de privacidade, no sentido de instar ou incentivar os Estados no fundo, a proibirem ou a desincentivarem. Enfim, havia um grande foco na utilização de tecnologias de reconhecimento facial, mas aqui não especificamente por causa destes temas de laboral, mas também de ferramentas capazes de fazer avaliações de, por exemplo, empenho do trabalhador, motivação, de entusiasmo, de, digamos, estados de alma, se quisermos, entre aspas, e designadamente através, sobretudo, de análise de expressões faciais, também de inflexões de discurso, sobretudo por se entender que estávamos a entrar, digamos assim, em áreas em que, quase passando a barreira, são extremamente invasivas. Exatamente. E esse caráter, se quisermos, invasivo e violador, se quisermos, de uma esfera de privacidade, foi o que, por exemplo, nesse caso, levou a que houvesse uma recomendação no sentido de se proibirem ou não se incentivarem a utilização desse tipo de ferramentas. Agora, isto é uma realidade em algumas geografias. Portanto, o processo de recrutamento até uma fase praticamente final ser um processo de recrutamento automatizado, com recurso digamos, a entrevistas através de sistemas de inteligência artificial com todas estas medidas. E depois também tem o contraponto, não é? É que depois também, conhecendo esses critérios, os próprios CVs podem ser preparados com determinadas palavras-chave, e, portanto, as pesquisas automáticas, designadamente nas redes sociais profissionais, também podem acabar por ser um bocadinho orientadas e, se quisermos, manipuladas pelos próprios candidatos. Enfim, há aspectos importantes na entrevista, se devo ou se não devo falar olhando diretamente para a câmara, se devo ou não devo usar mais ou menos inflexões. Portanto, tudo isso são também aspectos que se treinam, curiosamente, não é? Claro, bem, aí a questão é se queremos jogar com as regras desse jogo ou não. Exato. É basicamente isso. Mas não, vamos olhar aqui para o enquadramento jurídico de tudo isto, os preceitos legais, enfim, que as empresas não devem ultrapassar. Como é que estamos a nível de regulamentos? Portanto, tal como dizia há pouco, no início da relação de trabalho, é desde logo muito importante, na fase do recrutamento, o dever de informação, o informarmos que estamos a utilizar algoritmos ou, de forma mais avançada, aqui o caso da inteligência artificial. Depois temos também o dever de informação, aqui já numa fase posterior, de contratação, onde o trabalhador deve ser informado de que a empresa utiliza mecanismos de inteligência artificial para os mais diversos fins. Pode ser, de algum modo, o controlo, não o controlo, mas fazer aqui o controlo do desempenho, digamos assim, da prestação de trabalho do trabalhador. E este dever de informação deve ser sempre acompanhado de posteriores atualizações. Ou seja, de cada vez que nós atualizamos o mecanismo de inteligência artificial, aqui a tecnologia, precisamos de voltar ao trabalhador e dizer: ok, nós atualizamos. Introduzimos aqui um novo fator. E também para ir buscar aqui um bocadinho o assunto atrás, que é a transparência. É preciso nós sermos sempre transparentes na aplicação aqui do mecanismo. Depois, existe também no Código de Trabalho, nestas novas alterações introduzidas, a questão da inteligência artificial, no caso da cessação, e aí também, para, mais uma vez, e isto a certa altura torna-se de algum modo repetitivo, porque a bitola está estabelecida de algum modo nestes pilares, que é como é que nós estamos a fazer, porque é que nós estamos a utilizar, como estamos a utilizar, de forma a que
o trabalhador tenha segurança e não desconfiança relativamente a esta tecnologia. Existe depois todo um outro conjunto de legislação já existente, nomeadamente de proteção de dados, tal como a Helena já falou e que, aliás, tem vasta experiência neste campo aqui da proteção de dados, que, de algum modo, já proíbe alguns tipos de comportamentos e algum tipo de utilização da inteligência artificial. O que não deixa de ser curioso. Não deixa de ser curioso que a legislação, às vezes, de abstrata que acaba por proteger-nos já aqui um bocadinho os trabalhadores, no caso de um futuro e da utilização futura de uma determinada tecnologia. João, mas neste caso do despedimento, como é que isto na prática funciona exatamente? Portanto, há critérios? No caso do despedimento é preciso ter alguma atenção, nomeadamente aos critérios, à base de dados que é introduzida para eventualmente se fazer um scoring do trabalhador. Há aqui, e ligando e materializando aqui um bocadinho esta ideia, vejamos, se nós dissermos ao algoritmo que o número de faltas é relevante, nós vamos ter aqui um caso onde, por exemplo, uma trabalhadora grávida que teve licença de maternidade tem, obviamente, mais faltas. Claro que é uma falta justificada. É certo. Mas é importante percebermos como é que o algoritmo no caso, e faço sempre a ressalva de inteligência artificial, está a percepcionar este tipo de falta. Qual é o tipo de ponderação? Porque, para que se entenda melhor, no Machine Learning, a diferença é que nós estamos a dar uma ponderação a um determinado aspecto. E com base nessa ponderação, o mecanismo, o algoritmo, vai-nos determinar qual é a nossa melhor opção. Isto era aquilo que acontecia há pouco com aquele trabalhador que a Helena referia. Quando nós metemos um determinado peso em determinados fatores, quando a máquina vai analisar toda esta informação, vai-nos atribuir a solução que nós procurávamos com base num determinado peso. Se nós dermos muito peso à questão das faltas, então podemos ter aqui, eventualmente, uma questão de discriminação. E é muito relevante. E é, portanto, nesta fase da cessação, também muito importante olharmos para todas estas questões relacionadas com discriminação, faltas, assiduidade e todo o tipo de justificações, trabalhadores a tempo parcial, a não tempo parcial, como é que o algoritmo olha para isto? E no fim, termos a inteligência artificial a dar-nos uma solução, mas uma solução o mais próxima possível daquilo que seria uma decisão humana ilícita, não é? Que é aquilo que no final do dia queremos que obedeça às diferentes regras. Certo. Helena, despedimento coletivo com inteligência artificial, isto é possível, não é? Exclusivamente? Exclusivamente? Olha, eu acho que vale a pena fazermos o seguinte, que é ver o que é que temos de regras que é importante ter em conta neste caso, para poder responder essa pergunta. Não é? Eu acho que temos, se quisermos aqui, 3 blocos de regras. Não é? Por um lado, temos as próprias regras que regulam o despedimento coletivo e, designadamente, um ponto concreto que penso que será aquele em que o tema da inteligência artificial ou de ferramentas, enfim, próximas disso, pode entrar, que é o tema dos chamados critérios de seleção para quando eu tenho uma redução no âmbito de um despedimento coletivo e tenho, enfim, várias pessoas que têm funções equivalentes, mas o downsizing ou a redução não vai afetar todos os postos, mas apenas alguns, eu tenho um tema que é o tema dos critérios de seleção. Não é? Como é que eu seleciono aqueles postos e, consequentemente, os trabalhadores que vão ser afetados pela medida e que, portanto, consequentemente, e no fim do dia, são os que vão ser despedidos. Portanto, primeiro aspecto, nós no despedimento coletivo não temos nenhuma, digamos, lista fechada de critérios que tenham de ser obrigatoriamente seguidos, ao contrário do que acontece nas extinções de posto de trabalho, em que há de facto uma lista taxativa e sequencial de critérios que tem que ser seguida. No caso do despedimento coletivo, não. Mas, no caso do despedimento coletivo, os critérios devem ser objetivos, não discriminatórios, não podem evidentemente violar determinadas garantias, nem assentar em aspectos ou características relativamente às quais não há fundamentação para fazer diferenciação de trabalhadores, no fundo seria discriminatória, e devem também ter uma ligação com o racional dos motivos que determinaram o despedimento coletivo. Portanto, a primeira coisa que eu diria é, evidentemente,
algoritmo que seja treinado, digamos assim, para numa situação que também só se justificaria se fosse uma situação com um volume, digamos, de trabalhadores para aplicar os critérios de seleção que se justificasse, o que é que tínhamos de garantir para que isso, no que diz respeito ao despedimento coletivo e às regras do despedimento coletivo, fosse admissível? Total transparência relativamente aos critérios de seleção que estão a ser trabalhados, digamos assim, e que estão a gerar o output de identificação das posições a extinguir por parte da ferramenta. Portanto, aí, porque os critérios de seleção têm de ser totalmente visíveis e têm que estar designadamente apresentados no próprio processo formal de despedimento coletivo, qualquer solução em que houvesse algum nível de opacidade no processo de mastigar esses critérios por parte das ferramentas de inteligência artificial, condenaria a validade desse despedimento. Portanto, isso é alguma coisa, não quer dizer que não se possam dizer outras coisas, mas é alguma coisa que se pode dizer na articulação entre recurso a ferramentas de inteligência artificial e regras existentes. Outro aspecto concreto e importante prende-se com um dos aspectos que o João referiu já a propósito da Agenda de Trabalho Digno e a propósito dos deveres de informação. Uma das medidas que foi introduzida na Agenda de Trabalho Digno foi ao nível dos deveres de informação, não só dos trabalhadores, como também das estruturas representativas, ou seja, a Comissão de Trabalhadores, e também está previsto delegado sindical, e diz especificamente o seguinte, diz, o empregador deve informar o trabalhador, a Comissão de Trabalhadores e o delegado sindical, portanto isto está em normas distintas, não está só numa norma, mas o resultado é este. Aliás, no caso do delegado sindical, aquilo até está incluído numa norma que fala na consulta, não só na informação. Então, deve prestar informação sobre os parâmetros, os critérios, as regras e as instruções em que se baseiam os algoritmos, e o que está escrito especificamente é os algoritmos ou outros sistemas de inteligência artificial, isto tecnicamente não é muito correto, mas pronto, foi a formulação do legislador, que afetam a tomada de decisões. Sobre quê? Sobre o acesso e a manutenção do emprego. Manutenção seria relevante ao nível do despedimento coletivo, assim como as condições de trabalho, incluindo a elaboração de perfis e o controle da atividade profissional. Portanto, aqui é importante dizer, esta medida se quisermos, é um bocadinho, por um lado é um bocadinho revolucionária, porque de facto temos uma legislação que associa determinados deveres de informação concretos, estão objetivados, e isto pode levantar algumas dúvidas na prática, não é? O que é isto? Os parâmetros, os critérios, as regras e instruções em que se baseiam os algoritmos. Portanto, deveres de informação, cujo incumprimento, cuja violação determina sanções de controle nacionais, não é? Portanto, nesse sentido é um bocadinho revolucionário, está à frente, digamos, até porque nós hoje em dia não temos ainda, depois também podemos falar isso, não temos ainda um regulamento de inteligência artificial, que já está numa fase relativamente avançada no seu processo na Europa, mas, por outro lado, também isto são exigências que, de alguma forma, já resultavam de algumas outras regras. E é aí que, por exemplo, quando nós falamos no RGPD e na regulamentação de dados pessoais, acho que vale a pena também referir dois aspectos, e eu vou responder à pergunta. Sim, bem, estamos a ficar tempo, sim, claro. Dois aspectos. Um é, nós neste momento no RGPD já temos determinadas regras aplicáveis à definição de perfis e à decisão e à tomada de decisões baseada nessa definição de perfis. E temos também ainda um âmbito mais especial relacionado com a possibilidade de tomada de decisões exclusivamente automatizadas, usando dados pessoais, usando informações respeitantes às pessoas individuais, identificadas ou identificadas. É evidente que quando nós estamos a tomar uma decisão de despedimento coletivo, quando estamos a aplicar critérios de seleção, a empresa, o empregador, está a fazer tratamento de dados pessoais daqueles trabalhadores para aquela finalidade. E então nós já temos, por um lado, o próprio RGPD já aborda estas questões de definições de perfis e decisões individuais automatizadas. E já tem, e do princípio da transparência do próprio RGPD, já resulta que o responsável pelo tratamento, que neste caso é a empresa, o empregador, deve imperativamente explicar
às pessoas em causa, de forma clara e simples, o funcionamento do processo de definição dos perfis ou de decisão automatizada. E, portanto, sempre que o tratamento envolva uma tomada de decisões baseada nessa definição de perfis, os menos assíduos, aqueles cuja performance nos últimos 5 anos esteve num nível abaixo, habitualmente uma conjugação complexa destes vários fatores. Portanto, não há inteligência artificial se eu utilizo um determinado critério, no fundo vou fazer correr isso com uma base de dados e isso dá-me um output, este é aquele que está com as avaliações mais abaixo, aquele que tem os níveis de assiduidade inferiores, etc. Portanto, é uma conjugação de um conjunto de elementos, não é? E aqui deve ser indicado claramente ao trabalhador o facto do tratamento ter essa finalidade, ter a finalidade, antes de mais, de definição de um perfil e depois a tomada de decisão do perfil. Mas se nós ainda dermos um passo adicional, que é o passo para as decisões exclusivamente automatizadas, então aí o princípio que nós temos, mais uma vez, decisões exclusivamente automatizadas, portanto, sem intervenção significativa do elemento humano no processo de tomada de decisão, e estamos sempre a falar de decisões automatizadas que tenham um impacto relevante na esfera do titular, da pessoa, neste caso o trabalhador, e se pensarmos nisso na ótica do despedimento, é evidente que estamos neste âmbito. O RGPD diz-nos, estabelece-nos, se quisermos o princípio regra, é um princípio regra de proibição de tomada de decisões com sistemas exclusivamente automatizados, com exceções. E as exceções são quando isso seja necessário para a celebração ou a execução de um contrato ou quando haja consentimento do titular dos dados. E claro que o consentimento do titular dos dados não é só pôr uma cruz numa fichinha que nem li, não é? Portanto, o consentimento, para ser válido, tem que ser informado, portanto, tem que ser esclarecido, tem que ser específico, tem que ser livre, não é? E isso faz parte da livre revogabilidade. Portanto, há estas exceções. Parece-me que essas exceções não seriam aplicáveis numa situação de despedimento coletivo e mesmo nestas situações excepcionais, o RGPD impõe medidas de salvaguarda. E as medidas de salvaguarda são, entre as medidas de salvaguarda, são a possibilidade de recorrer dessa decisão exclusivamente automatizada e a possibilidade de requerer a intervenção humana no processo. Portanto, eu acho que a resposta é, face ao nosso ordenamento jurídico atual já existente, acho que não é possível validamente despedir com base exclusivamente em recurso à inteligência artificial. Nós estamos a ficar sem tempo, portanto, Helena, peço-lhe que seja muito rápida, mas olhando para o futuro, a legislação que está em preparação, o que é que nós podemos esperar? Bem, por um lado temos o próprio, e acho que essa é a mais relevante, temos o projeto do regulamento de inteligência artificial. Ele já está numa fase de diálogos a 3, digamos assim, Comissão, Conselho, Parlamento Europeu, portanto já está numa fase bastante avançada. Ainda assim, uma vez publicado, a expectativa é que terá ainda 2 anos antes de ser obrigatório. É uma solução de regulamento, ou seja, diretamente aplicável, sem necessidade de transposição, e aqui digamos, onde é que isto entra? Enfim, há uma definição de risco das utilizações da inteligência artificial e temos ali determinadas utilizações que são absolutamente proibidas. Exemplo, aquilo que acontece atualmente na China com o scoring e uma perfilagem social, portanto isso está, por exemplo, nas excluídas. Há aquelas que se consideram, e é sempre em função das utilizações e dos fins, há aquelas que se consideram de baixo risco e depois há aquelas que se consideram de alto risco. E as que se consideram de alto risco, basicamente, há um sistema que obriga a que haja uma ponderação desse risco para os direitos e garantias fundamentais das pessoas afetadas pela utilização e de outros princípios, como a transparência, como tudo isso, e entre elas, determinadas utilizações para fins de recursos humanos, neste momento, no projeto, estão previstas como determinadas utilizações de alto risco, ou seja, vão precisar sempre de uma avaliação prévia. Os próprios, digamos, prestadores e fornecedores de soluções precisam de passar por um processo de certificação prévia, e isso aplica-se, por exemplo, a sistemas de inteligência artificial
concebidos para serem usados no recrutamento ou na seleção de pessoas singulares, designadamente para divulgação de vagas, aplicações de triagem ou filtragem, portanto, mesmo para fases prévias do processo de recrutamento. Avaliação de candidatos no decurso de entrevistas ou testes e também sistemas de IA concebidos para serem usados na tomada de decisões sobre promoções ou cessações de relações contratuais de trabalho. Repartição de tarefas, controle e avaliação de desempenho e o comportamento das pessoas envolvidas nestas relações. Portanto, no fundo, tudo aquilo que implica por um lado, ou a contratação ou o fim do ciclo, ou então mecanismos de promoção, mecanismos de avaliação, mecanismos de monitorização. Pronto, nós não falámos sobre a monitorização, que também é um tema interessante, mesmo a propósito dos trabalhadores das plataformas digitais, mas pelo menos eu penso que em termos de legislação há outros aspectos importantes, mas esta seria talvez a nota que acho que vale a pena referir aqui. Sim, temos aqui um longo caminho ainda pela frente. Eu não queria terminar este episódio, eu sei que já estamos aqui sem tempo, mas João, afinal, eu acho que esta é a pergunta que toda a gente faz sobre este tema, que afinal vamos todos ficar sem trabalho por causa da inteligência artificial ou não? Eu diria que sim, não, estou a brincar. Não seja alarmista, João, não é? Não vamos todos certamente ficar sem trabalho. Aliás, essa é a grande questão, é a questão que mais tem posto nos jornais e tudo mais desde que o ChatGPT surgiu. Ele vai conseguir fazer tudo, é a nossa maior ameaça, vamos todos fugir. Não é verdade, e a verdade é que é aquilo que falávamos há pouco e de algum modo passamos aqui a utilização da inteligência artificial enquanto ferramenta de trabalho. E, de facto, há aqui, mesmo do ponto de vista tecnológico, a utilização da inteligência artificial enquanto um meio que aumenta a nossa capacidade de trabalho. E, portanto, a verdade é que, por exemplo, numa redação, existem alguns episódios de peças que possam eventualmente ser necessárias traduzir. Eu sei que o termo eventualmente não será o mais correto, mas o desgravar das notícias orais e tudo mais que é preciso para nós jornalistas está ótimo. E a verdade é que esse tempo de trabalho que ocupa uma mente humana, que é por sinal brilhante, porque aquilo que nós tentamos fazer com a inteligência artificial é imitar e simular a inteligência humana e, portanto, ainda não estamos muito próximos daquela fase em que a inteligência artificial pode terminar com os nossos e substituir os nossos trabalhos. Ainda assim, esta questão será amplamente, tenho essa ideia, debatida nos tribunais, na medida em que se fará muitas comparações. Os tribunais procurarão proteger os trabalhadores numa fase inicial e, pelo menos, e será também certamente acompanhada por desenvolvimento da lei e de programas de capacitação das pessoas. Aliás, hoje em dia existe uma série de programas de capacitação das pessoas através da programação, dos sistemas informáticos, das TIC, e, portanto, vai ter de haver necessariamente esse cuidado, tal como houve numa fase anterior, numa fase de uma revolução industrial, numa fase de uma segunda revolução industrial, onde pela primeira vez nos deparamos com o conceito de tecnologia enquanto um verdadeiro game changer. O que é que está a mudar? Muda tudo. De repente precisamos de pessoas para tudo. E depois amanhã acordamos e as fábricas já têm aquelas máquinas enormes que nós não sabemos muito bem como é que trabalham e como é que faziam aquilo que nós fazíamos à mão. E, portanto, nós já passamos por isto. Não é nenhuma novidade termos aqui uma tecnologia enquanto fator de modernização galopante do futuro. Ainda assim, eu acho que haverá sempre muito cuidado por parte dos Estados e por parte dos tribunais no momento de decidir e de implementar determinadas medidas para nos proteger a todos, que é isso também que nos forma enquanto sociedade. Claro que sim, Helena, os advogados vão manter os trabalhos, não é? Sim, pode ser diferente. A forma de trabalhar já é diferente, vai ser diferente, e claro que tipicamente a inteligência artificial pode substituir, não há dúvida, vai substituir determinadas tarefas, determinado tipo de tarefas, mas há também, digamos, vai haver também uma recaracterização e eu acredito a abertura para outros espaços, diferentes tarefas, diferentes ocupações. Portanto, acho que sim, vão continuar a ter trabalho, mas vão trabalhar de uma forma diferente.
Claro que sim, não serão os únicos. É essa a mensagem também. João e Helena, muito obrigada. Este foi um dos episódios sobre a inteligência artificial, mas temos outro, portanto esteja atento ao site do ECO. Estas conversas são uma parceria com a Moraes Leitão. Obrigada por nos acompanhar. Até à próxima conversa.